Voltando um pouco mais para o digital, você falou alguns exemplos mais de gatilhos, a gente falou de escassez, a gente falou de hotel, de passagem e tudo mais. Mas você tem algum exemplo de algo grande que tinha várias coisas de neurociência envolvida e que não eram só esses gatilhos? Porque o que mais tem em comum é isso, é gatilho de escassez, é últimas vagas, coisas nesse sentido para gerar urgência ao medo. É o mais comum que a gente vê, principalmente com marketing. Sim. Mas e coisas grandes, assim, você já viu no digital? Sim, acho que, de cases, acho que tem um case que é muito, muito famoso, que é o próprio case da Amazon, né? Eu não sei se a Amazon olhou para isso também, né, de maneira assim. Até antes da Amazon, acho que vale um outro exemplo aqui também, que é um exemplo que eu gosto muito, que é um produto que é sobre neurociência. Ele chama Hello Sports. Esse é um fone que foi produzido para as pessoas praticarem esporte com mais atenção e mais facilidade de aprendizagem. Então, ele tem alguns eletrodos aqui no próprio fone, e aí a pessoa coloca o fone, ele dispara alguns impulsos elétricos que ajudam na criação do caminho dos neurônios. Por quê? Como é que a gente aprende as coisas? A gente tem os nossos neurônios, esses neurônios se conversam com várias partes do nosso cérebro. Então, por exemplo, voltando para o exemplo lá do violão. Estou aqui aprendendo a tocar violão. Aqui no meu cérebro está ligando vários neurônios. Neurônios referentes a motor, a decoração, a decorar, né? Decorar a música. Tudo isso vai ligando aqui dentro do nosso sistema nervoso, que são chamados de sinapses. Esse fone, ele dispara alguns impulsos elétricos para ajudar a formar esses caminhos de maneira mais rápida. Porque é assim que a gente salva a nossa memória. Diferente de um computador, que a gente salva numa pasta, por exemplo, lá, que até a gente pensando antigamente, as pessoas guardavam arquivos dentro de uma pasta e isso o computador trouxe ali como uma referência. Quando a gente pensa no nosso cérebro, não é assim. A gente vai formando esses caminhos de neurônios até que a gente passe várias vezes por esses caminhos e isso fica gravado na nossa mente. Quando a gente vai puxar essa memória, tá mais de fácil acesso, né? É a mesma coisa que a gente está aprendendo violão. Então, eu faço várias vezes aquele acorde até uma hora que aquilo está ok para mim e eu consigo puxar isso de uma maneira mais fácil. Esse fone ajuda isso, trazendo esses impulsos elétricos para tocar violão, para natação, por exemplo. Tanto que o Michael Phelps, em 2016, aqui no Rio, ele estava usando esse fone. Olha só que legal. Aí teve até discussão se isso era doping, se não era doping. Né? Mas é um produto que é sobre neurociência, é um produto que ajuda no nosso desenvolvimento e tem a ver com o digital também, porque todos os controles que você faz desse fone... E está disponível para comprar, assim, em qualquer lugar? Nos Estados Unidos, eu acho que ainda tem. Caramba! Eu ainda acho que tem. Vou comprar, hein? Trabalhando de fone agora, né? Chegar no escritório, tá o Marcel com um foninho ali. Vou comprar. E o caso da Amazon, que eu estava falando antes, né? A Amazon, quando eles estavam começando a loja ali, parece que era o botão, ele não tinha tanto destaque, assim, o botão de adquirir carrinho. Eles perdiam muitas vendas em cima disso. Aí isso a gente está falando no começo mesmo de e-commerce, não tinha tanta referência assim. E aí eles mudaram a cor do botão para ser uma cor totalmente diferente do restante do site. E virou call to action. Mas naquela época nem existia esse conceito e tudo mais. Tá vendo? Todo mundo usa hoje em dia, mas naquela época nem tinha tanto. E isso fez que a Amazon bombasse e começasse a vender milhões da noite para o dia. Por causa de um botão que eles mudaram a cor. Né? Então, assim, é um exemplo até simples, mas é sobre comportamento humano. É sobre hábito. Eu já vi muitos testes AB de cor de botão, aí tem essa discussão, se é uma resposta positiva tem que ser sim, se é negativa tem que ser verde, se é negativa tem que ser vermelho. Eu tendo a achar que faz sentido, mas eu já vi casos de teste AB de sucesso, que a resposta positiva era vermelha, tipo, o botão comprar era vermelho, pagar, por exemplo, totalmente contra-intuitivo, mas que fazia sentido. Isso é verdade? Tem casos que... Falando de case, agora eu vou falar de um case meu. Eu trabalhei num e-commerce que era focado em cultura pop. E aí a gente desenhou vários elementos do site com referência à cultura pop. Então, os ícones do site era tipo o capacete do Homem de Ferro, a nave lá do Star Wars. Então, eram várias referências em cima disso. E a gente fez um teste AB em cima disso, tirando essas referências, fazendo ali uma iconografia um pouco mais parecido com outros e-commerces. Então, por exemplo, o carrinho era o carrinho mesmo, o outro era a nave do Star Wars, esse aqui já era o carrinho mesmo.
E a gente fez toda essa mudança e fez o teste AB em cima disso tudo. O site que mais funcionou era o que era mais convencional. É o que as pessoas já conheciam em outros e-commerces. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você traz referências de coisas que as pessoas já utilizam no dia a dia, por exemplo, uma iconografia, rede social, por exemplo. As pessoas usam o dia todo rede social. Aí você vai ter interações que são similares ao que tem na rede social. Por que você vai brigar com a aprendizagem da pessoa? Por que você quer que a pessoa aprenda de novo um determinado recurso? Não tem sentido. Aproveita já essa aprendizagem dela, que ela já tem. E aí volta todo aquele assunto que eu falei sobre como repertório e tudo mais. No nosso ficou muito nítido isso. Então, por exemplo, às vezes é uma cor do botão que está diferente, só que ele ainda é um call to action. Ele ainda é uma cor que se destaca das outras cores. Então, a pessoa sabe que na hora que ela vai utilizar ali o e-commerce, ela sabe que aquele botão que está em destaque com a cor maior, geralmente é o botão de finalizar a compra. Mesmo que seja uma cor diferente de outras cores, mas é o botão que está mais em destaque. Então, ela sabe que é aquele botão para finalizar a compra. Aí, puxando a Amazon, fez isso lá no início, na época que ninguém estava olhando para isso, né? E foi sucesso para ela. E também as próprias pessoas não tinham o conhecimento. Comprar online era uma grande novidade. Então, também tinha o aprendizado das pessoas saberem usar aquilo. Né? Então, exatamente. Legal. E no B2B, assim, existe um certo mito, né, de que o B2B é muito mais racional, o cliente, o usuário do B2B não lida com essas emoções, ele está fazendo ali uma planilha, mas acho que não é tão verdade assim, né? Não, cara, no B2B a gente atua lá e assim, a gente tem ainda bastante do nosso produto ali legado, então a gente vai melhorando, vai desenvolvendo ali trazendo mais para o que é hoje, para um design mais parecido que é hoje, olhando para as tendências e olhando para o comportamento humano também. Então, a gente vai evoluindo. E aí, conforme as pessoas vão utilizando esses produtos, elas vão criando hábitos. E aí, quando você vai melhorando para ajudar as pessoas a terem hábitos melhores, então, por exemplo, uma tarefa que, sei lá, demoraria ela passar por 3, 4 telas, e aí a gente vai ajudando ela a ter... Embora isso é um jargão que muitas vezes não é totalmente assertivo, né? Menos clique é melhor, menos tela é melhor. Necessariamente. Não necessariamente. Mas é importante que a pessoa ali, por exemplo, tenha noção do que ela está fazendo, na onde ela está. E aí, aquele negócio da atenção plena, da atenção mais focada. E aí, a gente vai colaborando para que isso aconteça na hora que a gente está desenvolvendo as interfaces para esse usuário. Mas eles estão criando hábitos ainda. Então, como é que a gente pode melhorar o hábito que a pessoa já tem, mas que ela consiga ser mais rápida nas suas tarefas, ela consiga ter mais performance nas suas tarefas, né? Porque quando a gente olha para B2B, geralmente para um RP, é muito sobre performance. Né? Então, a pessoa que está operacionando aquilo, ela tem, sei lá, por exemplo, um centro de distribuição, está chegando ali para o supermercadista ali, um caminhão de Coca-Cola. Tem que dar entrada em tudo aquilo ali. Você vai fazer toda uma navegaçãozinha ali, que a pessoa tem que ir lá e dar um monte de clique, e entrando na mercadoria. Então, como é que a gente consegue ajudar nessa performance? Nesse hábito que ele já tem, como é que a gente pode melhorar? E aí, logicamente, você vai mudar em alguma característica o hábito, mas uma mudança que vem ajudar, entendeu? Você falou isso de que nem sempre menos clique é melhor, e eu lembrei de um outro caso de teste AB que eu vi, que eram vários testes AB de checkout. E aí, você pensa assim, o checkout tem que ter menos etapas, menos campos, menos etc. E, de fato, vários desses ABs, o que tinham menos cliques e menos campos, ganhavam. Mas teve um AB específico que era o aumento do checkout. Na verdade, não era um aumento do checkout, era o mesmo checkout, só que ele quebrou em 3 ou 4 páginas. Então, sim. você clicava em Next. Esse teve maior conversão. E aí, os caras tinham umas hipóteses lá. Eu lembro que uma delas era porque assustava menos as pessoas e ela já estava... A cada Next, ela já estava mais convencida. Já preenchi, vou continuar preenchendo. Né? Do que mostrar 20 campos, sei lá. 10 campos de uma vez. Assusta menos, tem menos bounce. Tem um exemplo mais antigo que é bem nessa linha, que é o Google Forms e o Typeform. Né? O Google Forms você pode fazer lá uma tripa gigante com um monte de pergunta e o Typeform você geralmente, o default dele é uma pergunta por tela. Né? Você dá o next e vem a próxima pergunta, você dá o next. Se você voltar, ele tira aquela pergunta que você estava da tela
E, de fato, pelo fato de ser mais limpo, mais focado, é o lance da atenção plena, né? Ele provoca que a pessoa tenha total atenção no que ela está respondendo. E eu gosto muito mais, inclusive. Tem mais taxa de resposta. Tem mais taxa de resposta. Dá para fazer o mesmo no Google Forms agora, né? Você consegue fazer o next, Mas finish. não é tão bonito. Mas não é tão bonito. Não é tão bonito. Cara, o seu cérebro, você tem que pensar sempre assim, o seu cérebro ele não gosta de fazer esforço. Então, inclusive academia. Mas... O físico também não, pelo visto, né? Sim, até que se torne um hábito. Ele está controlando tudo isso. Quando você vai assistir alguma coisa no streaming, por exemplo, aí você vê lá, sei lá, não sei se vocês gostam, pô, viu De Volta para o Futuro. Nossa, quero assistir de novo De Volta para o Futuro. Nossa, é genial esse filme aqui. Já é provado em estudos da Netflix que as pessoas preferem assistir conteúdos que elas já viram do que novos conteúdos. Por quê? Porque o seu cérebro já está acostumado com aquilo. Tem menos carga cognitiva, né? Exatamente. Seu cérebro faz menos esforço. Quando a gente pensa igual no checkout que vocês trouxeram aqui. Se você está colocando ali steps, a pessoa sabe exatamente onde ela está, ela vai se sentir confortável naquilo. Ela sabe que não vai ter surpresa. Então, muitas vezes o pessoal quer fazer aquele one-page checkout com todos os campos já ali, né, para a pessoa ver. Mas muitas vezes, o jeito que é disponibilizado aquilo, a pessoa está vendo aquele monte de campo, mas ela não sabe o que ela está fazendo necessariamente, né? Porque não tem algum status falando, pô, você está preenchendo agora os dados dos seus dados, ou os dados do seu cartão de crédito. Então, muitas vezes não fica claro. E aí a pessoa se sente desconfortável. Fala, pô, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Agora, quando você está falando de steps, por exemplo, páginas, pô, é mais cliques que você vai dar, só que você está dando um conforto para a pessoa está sabendo o que ela está fazendo. Faz sentido. Né? Então, tirando o jargão, muitas vezes não é tudo na mesma página, ou menos clique que vai ser a melhor experiência. Isso depende de caso a caso, é por isso que a gente faz essas pesquisas todas. Né?